Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amados, eu estou me recuperando ainda de uma virose, de uma gripe, que realmente afetou bastante a minha garganta. Então, se você sentiu falta dos vídeos na última semana, é por causa disso, tá bom? Essa semana eu vou fazer um esforço muito grande. Ainda estou tossindo bastante, principalmente de manhã e à noite, mas eu vou fazer um esforço grande para poder não deixar vocês sem vídeo esta semana. É uma coisa que a gente não planeja, mas acontece. Então a gente tem que agradecer a Deus, porque foi apenas uma virose, né? E essa virose afetou bastante a minha garganta. Ainda mais eu que sou professor. Esses dias eu estou até mais sentado, estou falando bem menos na sala de aula, porque preciso poupar a minha garganta para que ela possa se recuperar mais rápido. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela compreensão. Sei que não é fácil para a gente, muito menos para vocês também, manter essa regularidade, né, de assistir os vídeos, comentar os vídeos, compartilhar os vídeos. Mas se você puder fazer isso, não esquece, tá bem? Agora, como você está assistindo essa mensagem, se você estiver assistindo na televisão, não, mas se você estiver assistindo no celular, aperta o like aí, deixa o like e promove o vídeo dentro do YouTube. E no final, ou antes do final, pega o link, compartilha nas tuas redes sociais, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram nesse canal, todos aqueles que apreciam minhas mensagens, que você cada dia cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o meu Deus, segundo a sua grande riqueza em glória através de Jesus Cristo, supra cada uma das tuas necessidades. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu bom e querido Pai que está no céu, mas também está ao lado ou em cada um de nós. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui a tua mão poderosa tem nos ajudado, tem nos sustentado. Obrigado pela vida, obrigado pelos alimentos, obrigado pelo trabalho, obrigado, meu Deus, pela esperança. A esperança de que Jesus Cristo vai voltar para nos dar um lugar melhor, mais justo, sem enfermidades, sem injustiças, sem problemas socioeconômicos, sem problemas sociais e espirituais. Muito obrigado, meu Deus, pela promessa da tua palavra, ou pelas promessas da tua palavra. E neste momento, meu Deus, eu quero que o Senhor estire a sua mão, estenda as tuas mãos sobre cada um de nós, todos nós que estamos vendo esta mensagem, que a tua mão poderosa traga para nós alegria, paz, perdão, cura, transformação. Faz um milagre agora em cada um de nós, ó Deus. Transforma a nossa vida, cura as nossas doenças, sare as nossas enfermidades. Também, Senhor, toca em nossas emoções, tirando de nós o medo, a incerteza, a insegurança, essas fobias que tanto destrói a vida moderna, levando as pessoas à depressão, à ansiedade, às diversas síndrome do pânico. Dá-nos a alegria de ouvir a tua voz agora ao estudarmos a tua palavra. Toma-nos para sermos teus e abençoa-nos em tudo que fizermos hoje. E nesta semana nós te adoramos, nós te agradecemos no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 17. Mateus 17, a partir do verso 14. Está escrito assim: E quando chegaram para junto da multidão,
Aproximou-se dele um homem e, ajoelhado, disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático, sofre muito e muitas vezes cai no fogo, outras vezes cai na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Exclamou Jesus Cristo: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vou sofrer por causa de vocês? Trazei-me aqui o menino. E Jesus Cristo repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ele ficou curado, o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus Cristo, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? Jesus Cristo lhe respondeu: porque vocês ainda são incrédulos, porque vocês ainda não creem. É porque a fé de vocês, a fé que vocês têm, é muito pequena. Pois em verdade eu digo a vocês, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte: passe daqui para acolá, e ele vai passar. Nada será impossível para aquele que crê. Mas por essa espécie de demônio, ela só sai com jejum e oração. Meu querido, em Marcos, a ênfase está maior no pai do menino. Em Mateus, a ênfase maior é os discípulos. Observe que nos dois milagres, nas duas narrativas, nas duas narrativas, tanto a narrativa de Marcos quanto a narrativa de Mateus, vamos ler um pouquinho a narrativa de Marcos. Marcos, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, também a partir do verso 14. Marcos 9, a partir do verso 14. Observe que Jesus Cristo cura o menino, mas a ênfase do milagre não está no menino. Está no pai do menino, em Marcos, capítulo 9, e está nos discípulos, em Mateus, capítulo 17, a partir do verso 14, Marcos também, a partir do verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com os discípulos. Observe que os discípulos de Jesus Cristo, em Marcos, travam a forte discussão com os escribas, justamente por causa do menino, porque eles não conseguiram curar o menino, e já havia uma acusação, uma crítica ferrenha dos fariseus, dos escribas, dos líderes religiosos contra os discípulos de Jesus Cristo, justamente porque eles eram iletrados. Eles eram pessoas comuns, não haviam frequentado as escolas dos rabinos. Logo, toda a multidão, ao ver Jesus Cristo, foi tomada de surpresa e correu até onde ele estava. Então ele interpelou os escribas: por que vocês estão discutindo com os discípulos? Jesus Cristo sabia o que eles estavam discutindo com os discípulos. E Jesus Cristo não gostou nada da ideia dessa discussão com os discípulos. Aliás, uma coisa que Deus ele não gosta, ele aborrece inclusive, é que os seus filhos entrem em discussões desnecessárias. Você não tem que se preocupar, você não tem que discutir religião. Muitas pessoas, e eu até já disse que a gente precisa argumentar com as pessoas acerca da nossa fé. Agora, a frase de Santo Agostinho, ela é muito pertinente em relação a essa questão de argumentar e discutir. Ele diz: pregue o evangelho. E Paulo, ele disse a Timóteo: você deve pregar o evangelho, a tempo e fora de tempo. Agora, como é que nós vamos pregar o evangelho? Aí Santo Agostinho diz que a gente tem que pregar com o nosso comportamento,
com as nossas ações, com as nossas atitudes. E se preciso for, a gente vai usar a palavra para finalizar os nossos argumentos. Então a gente prega mais com a nossa vida do que com as nossas palavras. Tem até uma frase famosa aí, que alguns dizem, né, que é de Mahatma Gandhi, e outros dizem que é de algum ateu por aí. Eu não sou cristão porque o que você faz fala mais alto do que o que você fala. Eu não sou cristão por causa dos cristãos. Essa é a famosa frase que percorre o mundo dos incrédulos. Eu não sou cristão por causa dos cristãos. Meu querido, minha querida, a nossa vida deve falar. Eu até disse para um irmão da igreja, sábado a gente estava voltando, andando para casa, e eu falei para ele, a nossa vida é um martelo machucando de verdade a cabeça das pessoas. Porque afinal de contas, elas ao virem um cristão indo para a igreja, você está indo para a igreja, você está arrumado, a sua vida no trabalho, na escola, a sua vida na vizinhança, a sua vida no seu bairro, a sua vida na sua comunidade. Então as pessoas olham para você e elas têm duas questões inteiramente filosóficas ou paradoxal. Afinal de contas, quem está certo? Ele ou eu? E isso machuca demais. Em vez de discutir aqui, Jesus disse, por que vocês estão discutindo com eles? Nós temos um problema real aqui, uma pessoa está doente, uma pessoa está precisando de ajuda, uma pessoa está necessitada, uma pessoa está à beira da morte. E as pessoas, em vez de se preocupar em achar meios de ajudar o enfermo, estavam discutindo religião. Observe que a ênfase aqui não é nem a criança que está doente. E Jesus Cristo, ele vai, eu disse na mensagem anterior, que ele vai repreender o pai, porque o pai demonstrou muita incredulidade. E até no texto de Mateus, a gente acabou de ler, ele chega perto de Jesus e diz, por favor, ajude meu filho. Ele não demonstra nenhum tipo de fé. Ele não demonstra nenhuma crença. E no texto de Marcos, ele ainda vai duvidar do poder de Jesus Cristo. Quando ele vai dizer aí, se você puder, cure meu filho. Algo que machucou muito a Jesus Cristo. A gente viu isso na mensagem anterior, né? Por que vocês estão discutindo com eles? Aí, verso 17. Um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe o teu filho, este meu filho, trouxe a você este meu filho, processo de um demônio mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o na terra, ele espuma, rilha os dentes, vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem. Mas eles não puderam. Eles não puderam. Por que os discípulos não puderam? Em Mateus a gente viu que os discípulos não puderam porque eles também eram incrédulos. Eles ainda duvidavam de Jesus Cristo como Deus, como Messias, como um ser divino enviado por Deus para curar as pessoas, não das doenças físicas, não só das doenças físicas, mas acima de tudo da lepra do pecado, que corrói, que tira da gente a esperança, a alegria, a fé, a vida eterna. Trouxe aos teus discípulos e eles não puderam. Além dessa incredulidade dos discípulos, estavam querendo mostrar para os outros que eles eram melhores. Oh, meu querido, hoje existe uma discussão tão grande no meio religioso. A minha religião é melhor do que a sua, a minha igreja é melhor do que a sua, a minha igreja tem poder, a sua não tem.
Ah, eu não vou para essa igreja não porque ela não tem o Espírito Santo. Eu não vou para essa igreja não porque ela não tem poder, ela não tem milagres, ela não tem cura, ela não tem isso, ela não tem aquilo. Enquanto isso, o mundo perece, precisando de Jesus Cristo. O mundo perece sem Jesus Cristo. Os discípulos, em Mateus, a gente viu que Jesus Cristo repreende a incredulidade dos discípulos. E aqui a gente vê que o relato passa por uma discussão religiosa. Quem é melhor do que quem? Quem é mais santo? Quem é mais isso? Quem é mais aquilo? Cuidado com essas discussões religiosas. Elas não dizem nada. Elas não apresentam a Jesus Cristo. Você pode até ganhar uma discussão religiosa, mas você nunca vai levar a pessoa aos pés de Jesus Cristo. Ou nunca vai trazer, né? Se é que você está aos pés de Jesus Cristo. Verso 19, desculpe. Então Jesus Cristo disse: ó geração incrédula. A mesma coisa lá de Mateus, né? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vou sofrer por causa de vocês? Traga o menino aqui. E trouxeram o menino, e quando ele viu o menino, o espírito imediatamente tomou posse do menino, e aí ele começou a espumar, começou a cair, e se revolvia, né, pelo chão. Jesus Cristo não deu atenção ao diabo. Eu acho interessante como hoje alguns cristãos valorizam tanto a Satanás. Faz questão de invocar Satanás em seus cultos para depois expulsar Satanás. Satanás nunca deveria ser convidado a lugar nenhum para a gente depois expulsá-lo. Lógico, se ele aparecer por conta própria, por vontade própria. Um dia eu estava em casa, um domingo, estava até de bermuda, né? Eu nunca usei camiseta porque eu tenho urticária, né? Eu tenho... Se eu suar e eu não tiver vestido, então quando o suor seca, então a salinidade do suor provoca uma urticária. Durante 15 minutos, especialmente quando eu suo nas regiões onde há muita umidade no ar, e aí eu tomo banho, não tem jeito. Aí, enquanto seca ali, tanto é que eu não uso toalha, aí enquanto seca eu tenho esses momentos aí de coceira, coça muito bastante, a urticária é muito forte. Eu estava lá sentado vendo televisão, estava até vendo uma partida de futebol, e alguém chegou da igreja e disse: olha, pastor, temos uma situação ali em que uma das nossas estudantes da Bíblia, ela não era adventista ainda, mas ela era estudante da Bíblia, ela está possuída por um demônio. E aí a família chamou o padre, a família chamou 3 outras igrejas. E foi lá pastores, foi lá o padre, e chamaram até um rapaz lá do candomblé, e ninguém resolveu o problema. Então, quando ninguém resolveu o problema, aí trouxeram o problema para mim. Eu digo: olha, eu estou de bermuda, eu vou trocar de roupa e depois eu vou lá. Você não vai agora com a gente? Não, pode ir, depois eu chego lá. Aí eu entrei no quarto, troquei de roupa, ajoelhei, conversei bastante com Deus e disse: Senhor, essa é uma situação que eu não pedi, não tenho nada a ver com isso. E outros já foram lá e não conseguiram resolver. O diabo com certeza está aplaudindo essa atitude, porque pessoas religiosas, líderes, né, foram lá e Satanás mofou deles. Agora, quem sou eu? Nada posso fazer, mas eu sei que o Senhor pode.
peguei a Bíblia, peguei o inário e me dirigi àquela casa. Terminei meu lógico, levantei da oração primeiro, né? Pedindo a Deus que já resolvesse o problema antes de eu chegar lá. Quando eu cheguei lá, a menina estava dentro do banheiro lá, toda ensopada, molhada. Eu pedi para que tirassem ela do banheiro, trocasse de roupa, né? Lá foram duas irmãs lá, trocaram de roupa e enrolaram ela num lençol para que ela se aquecesse, que ela estava tremendo de frio. Porque o povo estava tentando expulsar o demônio debaixo do chuveiro, por favor, né? Aí coloquei ela sentada, abri a Bíblia. Muita gente abre a Bíblia no Salmo 91, não. Abri a Bíblia no Salmo 91, não. Abri a Bíblia em Mateus, capítulo 20, verso 28. Mateus, capítulo 28, verso 18, desculpe. E aí lá está escrito assim: todo o poder pertence a Jesus Cristo. Então, perguntei para ela se ela acreditava que Jesus Cristo era Deus e que Ele podia curá-la de qualquer doença, de qualquer demônio, expulsar qualquer demônio da vida dela. Cantamos 3 hinos e aí agora vem o embate, não é? Vamos ajoelhar. Ajoelhar para orar. Até aqui o demônio estava quieto, não se manifestou de jeito nenhum. Mas na hora que pedi para ela ajoelhar, aí o demônio disse: não, ela não vai ajoelhar não. Eu disse assim: bom, você não tem poder sobre ela, porque ela disse que acredita que Jesus Cristo é todo poderoso. Então quem vai ajoelhar é a moça, não é você. Não tenho nada com você. Aliás, você está no lugar errado e na pessoa errada. Aí conseguimos que ela ajoelhasse. E aí quando ela ajoelhou, o diabo simplesmente disse: eu vou embora, mas pode ter certeza que eu vou voltar. E eu vou matá-la. Eu disse: bom, você pode fazer isso se ela disser que Jesus Cristo não é o Senhor da vida dela. Se Ele for o Senhor da vida dela, você não pode tocar nela nunca mais. E aí ele foi embora, a gente cantou, orou com ela. Ela ficou boa, mas depois a mãe dela achou que... aliás, o diabo ameaçou, né? O diabo já tinha ameaçado antes e o diabo ameaçou depois que se ela frequentasse a igreja Adventista do 7º dia, ele iria matá-la. E aí ela, acreditando nessas ameaças de Satanás, parou de estudar a Bíblia e parou de frequentar a igreja Adventista. Infelizmente, ela continuava endemoniada. Agora o demônio não vai incomodá-la mais, desde que ela não frequente a igreja Adventista do 7º dia. Foi o que aconteceu. A irmã dela continuou frequentando a igreja, a irmã dela se batizou, mas ela mesma ficou com medo do diabo, né? O diabo passou a controlar a vida dela de forma diferente agora. Ele não vai incomodá-la, desde que ela não leia a Bíblia e nem frequente a igreja Adventista do 7º dia. Infelizmente, foi a orientação que o rapaz lá do candomblé deu para ela, e ela acreditou e foi para esse caminho que, infelizmente, não tirou o demônio da vida dela. E hoje existem muitas pessoas possuídas por Satanás justamente dessa maneira. O diabo não se manifesta na vida dela, mas o diabo controla. Se você for para essa igreja, você vai ter esse problema, você vai ter essa dificuldade, você vai ter essa enfermidade. E isso vai acontecer com você assim, assim, assim. E aí Satanás controla a vida das pessoas, macula a vida das pessoas. Jesus Cristo aqui não dá atenção a Satanás. Ele diz: sai. E saiu. Né? E no verso 23, verso 22, o pai do menino demonstra que ele realmente não acredita em Jesus Cristo, né? Se você puder, cure meu filho. E aí Jesus Cristo repreende o homem no verso 23, dizendo: se você puder.
tudo é possível, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, por favor, ajude a minha incredulidade. Me converta, me transforme. Essa era a questão. Jesus Cristo repreende aqui. E essa questão, sim, meu querido, é muito séria. Hoje, muitos cristãos na igreja, que são até fervorosos na igreja, demonstram a mesma incredulidade do pai do menino e a mesma incredulidade dos discípulos. Por quê? Porque continuam orando, colocando impossibilidade em Deus. Como eu já disse na mensagem anterior, existem 3 impossibilidades para Deus. Deus não pode mentir, Deus não pode mudar e Deus não pode salvar aquele que não crê, aquele que não quer a salvação. O céu está aberto para todas as pessoas, mas só vai para o céu aquele que crer, aquele que confiar, aquele que dedicar sua vida inteira nas mãos de Deus. Agora, qual é a lição para nós aqui? Existem 3 lições para nós aqui, para a gente encerrar essa mensagem. Verso 25, 27, Jesus Cristo, tomando-o pela mão, ergueu e o levantou. Porque o menino, depois que o diabo deixou, desmaiou. E as pessoas disseram que o menino estava morto. Mas Jesus Cristo, tomando-o pela mão, o levantou, o entregou ao pai e ele levou o menino embora. Quando entrou em casa com seus discípulos, eles perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus Cristo: esta casta de demônio não sai a não ser com jejum e oração. Meu querido, eu digo a você, existem 3 lições importantes nesse milagre. Como eu disse, a ênfase não está no milagre, porque o milagre em si só, Jesus Cristo não realizou nenhum milagre só por realizar milagre. Todo milagre tinha propósitos no plural. Lógico que, além de libertar a pessoa que estava escravizada pelo pecado, Jesus Cristo tensionava, ele tinha intenção, ele tinha intencionalmente lições a ensinar, primeiro aos seus discípulos e depois à multidão. Porque no final, Jesus Cristo queria que todos acreditassem que, primeiro, ele era o Messias. Ele era a salvação oferecida por Deus a toda a humanidade. Então vamos lá. O rapaz estava vivendo uma vida muito miserável, sendo dominado pelo diabo. O diabo o dominava, e aqui a gente não entra numa questão filosófica, porque a gente não sabe qual é a razão por que Satanás conseguia escravizar esse rapaz. Eu não sei se ele tinha algum vício, não sei se ele tinha algum pecado acariciado, não sei se ele desenvolveu algum tipo de depressão, algum tipo de fobia. A verdade é que Satanás, ele nunca entra numa pessoa sem uma, digamos assim, sem um ingrediente produzido pela própria pessoa. Essa é uma realidade. A verdade é que hoje Satanás, ele controla as massas. Talvez ele use a música. Hoje, através da música, Satanás consegue inibir os pensamentos das pessoas, fazendo com que elas não pensem, fazendo com que elas não busquem a Deus, duvidem do poder de Deus. Uma vez que você desenvolve qualquer sentimento negativo em relação à sua fé, em relação aos seus sentimentos espirituais, em suas crenças, é uma oportunidade que você dá a Satanás de
fazer com que você acredite nele. Só que ele vai usar a força, ele vai usar a possessão, ou não. Hoje existem muitas pessoas possuídas pelo diabo que não se manifestam, não tem nenhum tipo de possessão. Mas a verdade é que elas são totalmente controladas pelo diabo. Mesmo pessoas cristãs. Cuidado com o sentimento de vingança. Cuidado com o ódio. Cuidado com a falta de perdão. Eu não sei qual era o motivo desse rapaz estar sendo controlado tanto por Satanás. A verdade é que toda vez que ele pensava em buscar ajuda, aí Satanás se manifestava. Toda vez que ele contrariava a vontade do diabo, aí o diabo se manifestava para poder amedrontá-lo, acorrentá-lo e escravizá-lo, dominá-lo. É isso que acontece com as possessões. A possessão nada mais é do que Satanás se manifestando para manter o controle. Então, quando você perceber, quando você vir que realmente uma pessoa está possuída pelo diabo, que ela está manifestando a ação do diabo na vida dela, você pode ter certeza que essa pessoa ela está lutando para se libertar do diabo. E o diabo não gosta desse tipo de luta. Ele quer que você se acomode, que você aceite. Lembra da moça lá? A partir do momento que o diabo disse que ia matá-la, que o diabo disse que ela não deveria ler a Bíblia, nem frequentar uma igreja, aí o diabo colocou condições para não se manifestar nela. Mas ele estava com a corda presa ao pescoço daquela moça. Eu tenho certeza que você e eu podemos hoje ter alguma coisa em nós que dá lugar ao diabo. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, se eu não estou enganado, verso 27, ele vai dizer que a gente deve lutar para não dar lugar ao diabo. Então, como é que eu vou fazer para não dar lugar ao diabo? Meu querido, Jesus Cristo, ele deu uma receita muito boa para a gente não dar lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, verso 27 mesmo. Não dê lugar ao diabo. Que o diabo não ache nenhuma brecha para controlar e dominar a sua vida. Essa é a primeira lição. Jesus Cristo falou de uma casta de demônios que controla a vida das pessoas, mas para controlar a vida de alguém, meu querido, o diabo tem que ter permissão. Eu não sei o que é que você, ou eu, ou todos nós, fazemos para dar lugar ao diabo. Quando a gente dá lugar a ele, ele vai acorrentar. Agora, aí mesmo no livro de Efésios, capítulo 6, Paulo dá a primeira receita para a gente vencer o diabo, ou não dar lugar ao diabo. Versículo 10, ele diz assim: quanto ao mais, meus queridos irmãos, sejam fortalecidos no Senhor. Busque a Deus. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. Busque a Deus em primeiro lugar. Isaías capítulo 55. Busque a Deus enquanto você pode achar. A única vitória do cristão contra o diabo é você dar lugar a Deus na sua vida. É você colocar Deus em primeiro lugar. E aí Paulo vai dizer em Efésios 6:10, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder.
Mateus capítulo 28, versículo 18. Todo o poder pertence a Jesus Cristo, então você precisa se empoderar de Jesus Cristo. Ou se apoderar de Jesus Cristo. E aí Satanás nunca vai ter lugar na sua vida. Ele não vai poder colocar nenhuma enfermidade em você. Ele não vai poder colocar nenhuma doença. Ele não vai poder colocar nenhum tipo de possessão em você. Ele não vai colocar nenhuma corda no teu pescoço para controlar você, se você estiver fortalecido no poder de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 5 diz a mesma coisa de Efésios capítulo 6. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7 e 8, diz assim, 6 a 8. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Submeta-se à vontade de Deus, é o que Pedro está dizendo. Submeta-se à poderosa mão de Deus. E Ele, em tempo oportuno, vai exaltar você. Lance sobre Ele todas as tuas preocupações, medo, ansiedade e pecado. E verso 8, seja sóbrio, vigie. Vigie. Essa questão de vigiar aqui, seja sóbrio. Essa questão de sobriedade aqui é que Pedro está dizendo que a gente não deve se alimentar nem se embriagar de nenhum falso ensino. A gente não deve beber de falsas filosofias, de falsos ensinos. Não deve comer pão fermentado. Não estou falando do pão da padaria não, tá? Eu estou falando aqui de fermento, ensinos, falsos ensinos. Mateus capítulo 24, verso 24, Jesus Cristo diz que muita gente seria iludida nos últimos dias por falsos ensinos. Então hoje Satanás tem controlado as massas como? Pelos falsos ensinos. Cuidado com os falsos ensinos. Pedro está dizendo aqui que você precisa fazer duas coisas para você vencer o diabo. Para que o diabo nunca tenha lugar na sua vida. Primeiro, humilhar-se diante de Deus. Fazer a vontade de Deus. Não se alimentar de falsos ensinos. E acima de tudo, ter uma vida de oração. Uma vida de comunhão com Deus. Vigiar aqui significa que você tem comunhão, relacionamento com Deus. Em 1 Pedro, 1 João capítulo 5, 1 João, logo depois de Pedro, aí você vai encontrar João. 1 João capítulo 5. Observe o que está escrito aí, meu querido. 1 João capítulo 5. Observe o que está escrito. Versículo 4 e verso 5. Diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E 1 João capítulo 5, verso 18, diz que o mundo está entregue ao diabo. O mundo, diz o livro de Isaías, capítulo 60, que o diabo cegou o mundo e colocou o mundo em trevas. Coríntios, capítulo 4, diz que o diabo cegou o entendimento dos homens. Capítulo 4, verso 4, diz que o diabo cegou o entendimento dos homens para que não busque a Deus. Então Satanás, ele vai continuar controlando a vida de muita gente. Por quê? Primeiro, elas não buscam a Deus. Não faz a vontade de Deus. Vivem se alimentando de tudo que é mal. Não é só alimento, não. É tudo que é mal. E não tem um relacionamento com Deus. Não tem vida de oração, não tem vida de comunhão com Deus. Diz aí: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E para vencer Satanás, diz o versículo,
Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, quando você clamar pelo nome de Jesus Cristo, quando você buscar a Jesus Cristo, quando você se colocar nas mãos de Jesus Cristo, o poder de Deus se manifesta na sua vida. E agora você começa a se alimentar do que é espiritual, do que é verdadeiro. Filipenses capítulo 4, verso 7 e 8, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, é isso que deve ocupar o nosso coração. Essa é a primeira lição, meu querido. Cuidado para que o Satanás não comece a achar ingredientes na sua vida para controlar você, para dominar você, para acorrentar você, para escravizar você. Você não é escravo do mal, você não é escravo de Satanás. Ele não tem nenhum poder na sua vida se Jesus Cristo for entronizado em teu coração. A segunda lição do texto lá é essa questão da fé. Desenvolvimento da fé. Meu querido, a gente não exerce fé se a gente não fizer alguma coisa para Deus. Ah, Renivaldo, não, meu querido. A fé, diz Paulo em Romanos capítulo 10, verso 15 a 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, primeiro você se alimenta da palavra, você se enche da palavra, você se encharca da palavra, mas, como eu disse no começo dessa mensagem, você precisa transmitir essa palavra. Você precisa levar essa palavra a outros. Ou seja, você precisa testemunhar do grande milagre que Deus faz na tua vida. Como resultado aqui, ó, o resultado dos milagres de Jesus Cristo é que a multidão passa a buscar a Jesus Cristo. Mas passa a buscar por quê? Porque um leproso foi curado, um cego voltou a enxergar, um endemoniado foi liberto. Então, quando Jesus Cristo liberta a pessoa, agora ela é a testemunha de Jesus Cristo para outras pessoas. Jesus Cristo quer curar o mundo inteiro. Jesus Cristo quer alcançar todas as pessoas, começando por você. Observe que aqui, até os discípulos, eles não têm fé. Por quê? Porque eles demonstram um relacionamento pífio com Jesus Cristo. E lógico que quando você tem um relacionamento com Jesus Cristo que não está embasado na fé, na comunhão, na vigilância, na oração, na vida de comunhão, tudo que você fizer para Deus é inútil. Por isso Jesus Cristo vai dizer no último dia que muita gente esteve na presença dele, fez até milagres em nome dele, mas não conheciam a Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Paulo vai encontrar, capítulo 18, Atos dos Apóstolos, acho que é capítulo 18, a partir do verso 12. Paulo vai encontrar ali alguns discípulos que andavam pregando em nome de Jesus Cristo, em nome de Paulo, fazendo milagres. E aí, um espírito mau chega perto daqueles homens, né, que estavam curando em nome de Paulo, em nome de Jesus Cristo. E aí o diabo pergunta para eles: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus Cristo, mas vocês quem são? Quem é você? Você está falando em nome de um Cristo que você não conhece, que você não vive, que você não tem relacionamento com Ele. E o diabo simplesmente se apoderou daqueles homens. Por quê? Porque eles viviam a teoria da religião, mas não viviam a prática. Os discípulos de Jesus Cristo, tanto é que Marcos capítulo 6, Jesus Cristo vai fazer a multiplicação dos pães, e os discípulos querem agarrar Jesus Cristo à força para colocá-lo no trono de Jerusalém, no trono de Roma, para ser o rei, para dar a eles os ministérios.
Eu acho que ele vai ter que fazer igual no Brasil, né? Tem que criar ministérios e mais ministérios para poder agradar todo mundo. Então, Jesus Cristo não veio para isso. Jesus Cristo veio para converter. E converter principalmente os discípulos. Tirar deles um coração incrédulo. Ó, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vou sofrer por causa de vocês? Cuidado com a incredulidade, meu querido. Quando você chega na igreja, na quarta-feira, e começa a dizer para os irmãos orar por você, significa que você mesmo não está orando por você. Significa que você está duvidando da sua própria oração. Você deveria ir à igreja, era para agradecer o milagre que Deus faz quando você ora. E Jesus Cristo disse, se você orar, se você crer, tudo é possível ao que crer. E Jesus Cristo disse para o pai do menino, Jesus Cristo disse para os discípulos. Mateus capítulo 17. Se você crer, você vai pedir ao monte para se transportar de um lugar para outro e ele vai ser transportado. Não é os outros que têm que exercer fé para você ser curado. A gente viu isso na mensagem do paralítico, né? Lá de Cafarnaum. Jesus Cristo curou o paralítico não pela fé do paralítico, mas pela fé dos carregadores de paralítico. Hoje Jesus Cristo quer uma igreja de pessoas repletas de fé, que é capaz de levar essa fé para os outros e levar os outros a acreditar em Jesus Cristo. O pai do menino aqui duvida de Jesus Cristo por causa dos discípulos. Os próprios discípulos exerceram um papel de incredulidade tão grande que levou o pai a duvidar de Jesus Cristo. Quantas pessoas hoje estão aí fora precisando de um milagre, precisando de cura, de ser liberta dos vícios, e nada acontece na vida delas porque elas olham para os cristãos e não vê vida nos cristãos, não vê fé nos cristãos, não vê fé naqueles que carregam a Bíblia debaixo do braço. E no final essas pessoas se perderão por causa dos cristãos. E lógico que Jesus Cristo vai olhar para os cristãos, os que professavam o nome dele, e vai dizer, eu não conheço vocês. Por quê? Porque a fé de vocês, ela é teórica. Vocês fazem questão de discutir religião, discutir fé, discutir doutrina, discutir isso, discutir aquilo, e não discute o principal. Como ser salvo, como se manter salvo. Não se esqueça que a primeira lição ela é para você buscar a Deus. Se apoderar do poder de Deus. Mas você nunca vai se apoderar do poder de Deus se você não mantiver comunhão com Deus. Não se entregar à vontade de Deus. Não se submeter aos planos de Deus na sua vida. E a terceira lição, meu querido? A terceira lição, lógico que a gente tem aqui a multidão. E Jesus Cristo, ele vai falar aqui, né? Geração incrédula, geração perversa, e que ela faz Deus sofrer. Então a terceira lição, meu querido, é pare de entristecer a Deus. Por que nós continuamos envergonhando a Deus? Deus está feliz com esse mundo? Salmo 7, versículo 11, desculpa, diz que Deus não está feliz com este mundo. Apocalipse, capítulo 11, verso 19, diz que Deus está a ponto de destruir este mundo por causa dos maus, dos incrédulos. A terceira lição é para nós uma lição muito dura, por quê? Porque a gente tem entristecido, a gente tem impedido Deus de agir em nossa própria vida. Eu diria, para resumir, a gente precisa parar de envergonhar a Deus, ou melhor, precisamos parar de impedir de Deus agir na nossa vida. O Salmo 59 diz que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar.
Mas eu diria, meu querido, que hoje, no século 21, nós temos mantido a mão de Deus encolhida. Nós temos impedido Deus de agir. E mesmo nós, cristãos, nós temos impedido Deus de agir neste mundo. Com as nossas atitudes, com a nossa vida, com as nossas sabedoria, inteligência, com as nossas filosofias, autoconhecimento, autoaperfeiçoamento. A gente tem traçado caminhos que são contrários ao caminho de Deus. Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de você, e que a gente aprenda. O milagre aconteceu, porque Deus está interessado nas pessoas. Deus quer curar as pessoas. Deus quer libertar essas pessoas. Agora, Deus não faz nada sem o ser humano. Deus não faz nada sem você. Deus, eu gosto da frase da Adra, que diz assim, que Deus quer salvar o mundo todo. Uma pessoa de cada vez. Então, se Deus salvou você, se Deus libertou você, se Deus curou você, é hora de você se colocar nas mãos de Deus para desenvolver a sua fé. Para essa fé desenvolvida, levar outros a buscar a Deus. Não se afastar de Deus. Não ache que uma vez que Deus curou você, você não precisa mais de Deus. Essa independência da fé é terrível, porque nós temos dito que nós não precisamos de Deus. Cuidado, meu querido, porque se você não precisa de Deus, aos poucos você vai perceber que você está vivendo completamente sem Ele. E sem Ele, a sua vida, a nossa vida é inútil. Deus tenha misericórdia de nós. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, ó Deus, a ver, a enxergar a Tua mão poderosa sobre nós, tentando nos alcançar. Manifesta em nós o Teu poder, a Tua graça, a Tua salvação, e liberta-nos de todo vício, de todo pecado, de tudo aquilo que nos acorrenta ao mal. Dá-nos a alegria de viver em Jesus Cristo, de ter comunhão com o Senhor, de andar na Tua presença, de fazer a Tua vontade. E que cada dia, Senhor, nós possamos atrair outros ao Teu Evangelho, ao Teu amor, pelo nosso exemplo, pela nossa vida. Nós te oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.